Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, verso 8. Disse Jesus: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Essa declaração deve ser analisada de forma a desenvolver em nós um sentimento de temor, de indignidade absolutas, né, dentro do nosso coração, porque é assim que vamos compreender a verdade de Jesus quando ele fala sobre isso. É muito importante relembrar de que essa declaração faz parte de um conjunto de ditos que estão interligados. Ou seja, Jesus não falou isso por falar, não foi uma palavra solta no ar, mas ele falou com uma explícita finalidade. Há nelas uma continuidade de pensamento. Cabe a nós compreender esse pensamento. O cuidado que temos que ter é nunca permitir que as nossas ideias assumam o controle, mas deixar que a Bíblia fale por si mesma sob a mesma inspiração do Espírito Santo que a inspirou. Uma pergunta importante aqui é: por que Jesus fez essa afirmação? Talvez alguém possa dizer: essa afirmação poderia estar no início para destacar a suprema bondade de Deus. Sim, de fato, toda religião tem por princípio, por desejo último, apresentar a Deus. Contudo, essa afirmação não está nem no princípio, nem no fim. Então a pergunta é: por que aparece aqui? Pelo menos para mim existe uma resposta lógica que está no verso 6. Algo importante. Perceba, as três primeiras bem-aventuranças tratavam da nossa necessidade, da correta compreensão de quem somos, pobres em espírito, chorando por causa da nossa condição pecadora, mansos e humildes, como consequência de entender a verdade da natureza que temos, do eu, do egocentrismo que destrói a nossa existência e a nossa vida. Portanto, as três primeiras bem-aventuranças destacam a importância vital da consciência de nossa necessidade. Logo, vem a afirmação do verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ao compreender que temos essa necessidade, que temos fome e sede, Deus vem e nos traz a resposta maravilhosa de que seremos saciados. A partir de então, passamos a contemplar o resultado dessa satisfação, dessa saciedade. Tornamo-nos misericordiosos, puros de coração e pacificadores. Depois disso, o resultado é ser perseguidos por causa da justiça. Creio que assim fica evidente ver a dinâmica do texto. Ela conduz a uma afirmação central, que é ter fome e sede, para depois vir o resultado. Num primeiro momento, Deus trabalha em nosso coração, mostrando a seriedade do pecado, que somos incapazes de alcançar a verdade e a transformação do nosso ser sozinhos, de que ter fome e sede de justiça é alcançar o ápice, e depois descemos o outro lado da montanha, vendo os resultados de uma vida que se alimenta de Deus. Perceba, o verso 6 seria o ápice entre dois grupos de bem-aventurança. No entanto, há uma relação íntima que vai além da perspectiva global do texto. Os misericordiosos são os que se dão conta de que são pobres em espírito e percebem que nada são ou nada possuem em si mesmos. Como já vimos, esse é o fator essencial para ser misericordioso. Somente quando enxergamos nessa perspectiva é que compreendemos a perspectiva correta. Quando nos vemos pobres em espírito, totalmente dependentes de Deus, é que passamos a ser misericordiosos com os outros. E assim Jesus afirma: bem-aventurados os limpos de coração. Essa afirmação corresponde à segunda afirmação do primeiro grupo. Bem-aventurados os que choram. Por que choram? Já vimos isso. Eles choram por causa do estado do coração. Choram por causa da condição pecadora. Choram não apenas pelas coisas más, mas principalmente porque desejam fazê-las. O choro vem por causa da consciência da perversão da alma no caráter e na personalidade. Agora encontramos algo correspondente. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem são os limpos de coração?
basicamente são os que choram pela impureza do seu coração. A única maneira de ter um coração limpo é compreender que temos um coração impuro. É chorar por esse coração que está distante de Deus, a ponto de ver que existe apenas um único caminho que pode nos levar à purificação e à limpeza. É exatamente isso que vamos vendo nos próximos dias. Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração. Nisto consiste a mensagem do cristianismo. Limpos de coração. Veja a ênfase que Jesus dá ao coração. É algo bem comum no Evangelho de Jesus Cristo e o Senhor se preocupa com o coração. Ele enfatiza o coração. Nos Evangelhos vemos esse ensinamento de forma clara. O foco do Senhor Jesus era o coração humano. Esse também era o alvo do Antigo Testamento. E a insistência de Cristo certamente era por causa dos fariseus, porque foi a grande acusação de Jesus contra eles, de que eles estavam mais interessados nas coisas externas, não na essência. Externamente, pareciam irrepreensíveis, mas por dentro estavam cheios de ganância e de maldade. Eles se preocupavam com os aspectos externos da religião, mas deixavam de lado os aspectos básicos da lei, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Novamente, vemos o Senhor enfatizar o coração. Perceba, Jesus enfatizava o coração, não a cabeça. Ele não falava aos intelectuais, pois o que lhe interessava era o coração. Ou seja, temos que nos lembrar que a fé cristã não é uma questão de compreensão ou filosofia que visa o intelecto, mas é algo que visa o estado do coração. Isso não significa que a fé cristã não seja inteligente. A compreensão intelectual é absolutamente essencial, mas não é apenas isso. Precisamos ter cuidado para que não vejamos a fé como algo deslocado da realidade, ou como apenas um assentimento intelectual. Portanto, para o Senhor Jesus, a questão não era a cabeça, era o caráter, o coração. Os fariseus sempre enfatizavam e sempre estavam prontos para reduzir a vida justa a uma simples questão de conduta, de ética. Por isso temos que ter muito cuidado para não diminuir o cristianismo apenas para um aspecto de comportamento externo. Tudo começa com uma pergunta: qual o estado do seu coração? E aí vem uma pergunta simples: o que significa coração na Bíblia? Segundo a terminologia bíblica, o coração significa o centro da personalidade. Não significa apenas a sede dos afetos, das emoções. Essa bem-aventurança não indica que a fé seja algo apenas emotivo, desprovido de intelectualidade, pertencente à vontade. Pelo contrário, coração na Bíblia inclui tudo isso, é o centro do ser, da personalidade do ser humano. É a fonte do qual tudo mais procede. Inclui a mente, a vontade e o coração. É o homem total. E essa é a ênfase do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os que são puros, não apenas na superfície, mas no centro do ser em si, na fonte de todas as suas atividades. Tudo começa no coração. Um segundo ponto a destacar é de que o coração é a raiz de todos os nossos problemas. Jesus disse: porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Ou seja, é uma falácia terrível que é pensar, né, isso deriva do nosso passado racionalista e humanista, é uma falácia terrível pensar que todos os problemas da humanidade se devem por causa do ambiente, de que se mudarmos o ambiente da humanidade, isso será suficiente. Essa é uma falácia trágica, porque passa por cima da queda do homem no paraíso. O ser humano se extraviou num ambiente perfeito. Lembre-se que Deus criou e tudo era bom, muito bom. Um ambiente perfeito não vai resolver os seus problemas. Precisamos compreender que a maldade, a ganância, o ódio, a idolatria, a violência, a corrupção, a miséria, todas as desgraças que têm assolado a humanidade saem do coração. Pare e pense. Pense nas misérias que cercam a nossa vida. Analise com calma e você vai descobrir que elas procedem do coração. Do coração de algum desejo indigno, de alguém, de um indivíduo, de um grupo ou de uma nação. Todos os nossos problemas saem do coração porque, como diz a Bíblia, o coração é enganoso e incurável mais do que todas as coisas.
Em outras palavras, o Evangelho não apenas diz que todos os nossos problemas nascem no coração, mas que é assim porque o coração humano, como consequência da queda e como resultado do pecado, é enganoso e incurável. Os problemas da humanidade estão no centro do ser humano, no seu ser, de modo que cultivar o seu intelecto não resolve os problemas. Deveríamos estar conscientes de que a educação sozinha não faz o ser humano bom. Uma pessoa pode ser muito bem educada, contudo ser uma pessoa má. O problema está na raiz, de modo que o desenvolvimento intelectual não pode consertar o ser humano. Não pode nem mesmo melhorar a vida dele. Você pode melhorar o ambiente. Isso não vai mudá-lo. A tragédia de nosso fracasso é não se dar conta de que o mundo está assim por causa do coração humano. Diante disso, temos uma pergunta. O que Jesus queria dizer com limpos de coração? A resposta nós vamos ver amanhã a essa pergunta. E eu espero que você tenha um dia de reflexão, um dia abençoado, um dia onde a graça de Deus esteja sobre sua vida. Amanhã continuaremos. Deus te abençoe e até amanhã.